A sociedade moderna é propícia à criação de famílias doentes. Horst Richter, psicanalista e filósofo alemão, em seu clássico livro A Família como Paciente, lançado na segunda metade do século passado, faz uma comparação interessante entre a família moderna e as grandes peças de teatro que assistimos. Diz ele: a família é palco onde dramaticamente entram em cenas as forças emocionais de depressão, medo, teimosia defensiva e protesto, acompanhando o encontro e choque de gerações. Esta frase do autor. Meio século depois, creio que sua tese continua atual. Em uma sociedade em constantes mudanças, a família tem se tornado refém da sua própria história. Ao invés de ser agente transformador, tornou-se paciente. Paciente portadora de várias doenças que impedem o bom relacionamento entre os seus membros. Questões como medo, insegurança, ofensas ou coisas semelhantes não podem passar despercebidas. Quando mal esclarecidas, em determinado momento voltarão à tona com maior intensidade. Sabemos que muitas crises de relacionamentos poderiam ser evitadas se os pais tivessem recebido uma educação com princípios fundamentados em valores cristãos. Em muitos casos, os pais refletem nos filhos suas frustrações e esperanças. Muitas destas questões se instalam em nossas vidas pela falta de algo que, biblicamente, chamamos de perdão. O perdão é uma atitude ensinada em todo o texto bíblico. Todos os livros da Bíblia fazem referência a esta doutrina, e sua falta de compreensão gera uma profunda crise de comunhão. Voltemos então ao texto bíblico, ao texto que lemos. José era um dos 12 filhos de Jacó. Ele e Benjamim eram filhos de Jacó com Raquel, sua esposa predileta. Contava com uma especial predileção do pai, o que gerou rejeição e inveja por parte dos irmãos. Como todo adolescente, era sonhador, cheio de razão, e que passava a contar seus sonhos e a incomodar seus irmãos com suas próprias interpretações. Não queremos aqui, neste momento, entrar naquilo que naturalmente chamamos de planos de Deus. Esse é o caminho mais fácil para a interpretação do texto. Desejamos ler a história, analisar a história, colocando-nos como personagens descritos pelo texto bíblico. Portanto, coloquemo-nos dentro do texto e busquemos pensar e decidir com qual dos personagens nos identificamos neste palco chamado família. José não expressava nem um pouco de santidade. Assim como seus irmãos, também cometera erros que feriram os relacionamentos e comprometeram pesadamente a sua vida. O reencontro com seus irmãos fez renascer um misto de sentimentos até então adormecidos. Tomado pelo emocional, o auge de toda a história faz com que o seu passado venha à tona. Como agir agora?
como decidir sobre a vida de sua família, agora com todo o poder em suas mãos. Sua decisão passa pelo ato da revelação. Decide revelar-se, decide permitir-se revelar. Os versículos 3º e 4º apresentam as palavras iniciais dessa revelação. Eu sou José, meu pai ainda vive, chegai perto de mim. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Suas palavras causam total perplexidade em seus irmãos. Até aqui, eles poderiam imaginar uma tremenda vingança de José. No passado, as atitudes de José provocaram as atitudes dos seus irmãos. A provocação de um levou à reação de outros. O tempo passa, porém o passado está presente em sua vida e na vida dos seus irmãos. Por quê? Porque passado não resolvido se instala em nossas entranhas, desejando fazer eterna habitação. Na sequência da história, aí sim as revelações dos planos de Deus. O tempo passa e o caminho da cura se aproxima. Ao reencontro, a insegurança e o medo são vencidos pela atitude do perdão. Porque o perdão tem a sua linguagem própria, seu vocabulário próprio, que geram atitudes determinantes e transformadoras nas relações humanas. Eu quero convidá-los para que vejamos juntos duas questões indispensáveis para que isto aconteça. A primeira delas é que, sem arrependimento, regra fácil e objetiva, sem arrependimento genuíno, não há verdadeiro perdão. Após o reencontro, vencido a insegurança e o medo, há por parte dos irmãos uma profunda demonstração de arrependimento. Expressavam arrependimento. Há um aceitar de responsabilidades, há uma identificação do erro e um reconhecimento da culpa. Sabiam que eram responsáveis pelos seus atos. No passado, suas atitudes geraram consequências. Precisaram encontrar uma boa justificativa a ser dada ao pai, dizendo que o irmão estava morto devido ao ataque de um animal. Uma convincente mentira precisou ser inventada e alimentada ano após ano. Naquele momento, há um reconhecimento de que eram responsáveis pelos seus erros, com o desejo de reparar a falha cometida. Tenho comigo que essa teologia de José trazia consigo também a superação da violência e da vingança, ou seja, gerou nele o desejo de oferecer perdão aos irmãos pelo crime cometido. Pela lógica da teologia da retribuição, os irmãos só teriam castigo a esperar. O próprio José é o mais interessado em perdoar. Ele é quem se revela, ele é quem os conforta diante de tal situação, revelando que o perdão liberta a consciência e elimina a culpa, que é o seu algoz. Não se aflijam, é sua fala aos irmãos, mostrando que a vingança não tem espaço em um coração orientado pelo próprio Deus. A prova de que José está completamente livre dos seus pesadelos do passado, está no fato de conseguir falar sobre o passado, agora sem dor. O passado não for esquecido, mas não o angustia mais. Não só consegue falar do passado, mas agora planeja o futuro junto com seus irmãos. José encara o presente com a realidade do perdão, rompe com o passado e sonha com o futuro. O que geralmente fazemos é inverter essa ordem. Não perdoamos e trazemos para o presente a realidade do passado. Ficamos completamente presos ao passado,
somos escravos do passado. A expressão bíblica é linda. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele, versículo 15. Aqui é o beijo da paz, da reconciliação, da restauração, dos sentimentos verdadeiros, do amor entre irmãos que falam a mesma língua, que têm o mesmo sangue, que buscam os mesmos objetivos e que desejam servir ao mesmo Deus. A expressão da reconciliação é o primeiro sinal da verdadeira comunhão. A hora para o perdão e para a reconciliação não é hora de justificativas ou acordos. Na verdade, José não conversou primeiro, exigindo confissão ou explicações para depois perdoar. Primeiro o perdão, depois a conversa. E é exatamente aí que chegamos à segunda questão, que é a ordem da graça de Deus. O perdão é resultado da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Calbart, um dos maiores teólogos do século passado, ao falar sobre o grande amor de Deus e seu perdão, afirma o seguinte: graça é o benefício livre e paternal no qual Deus nos acolhe e trata como filhos seus dentro do tempo e para a eternidade. Irmãos, em virtude da nossa natureza pecadora, nossa cultura religiosa e eclesiástica sempre primou pela exigência de sacrifícios ou coisas parecidas para a obtenção do perdão e também da restauração das nossas vidas. A necessidade do perdão faz parte da vida cristã e é indispensável à existência humana. Porém, o grande drama de muitos cristãos está na terrível sensação de culpa, mesmo após a confissão dos seus pecados. Há sempre uma insegurança quanto à validade e à realidade do perdão. A doutrina da graça de Deus traz para o seu povo uma mensagem de paz e a certeza da restauração. A paz proporciona estabilidade física e emocional. A restauração devolve a alegria de viver, com a convicção de não mais cometer os mesmos erros. Na história do povo de Israel e em toda a literatura bíblica, sempre encontramos o conceito de graça, não somente como favor imerecido, mas principalmente como uma boa vontade de Deus para conosco. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o conceito de graça está nas alianças promovidas por Deus, que tomava a iniciativa de restaurar o diálogo e a alegria de viver do seu povo. Portanto, pensemos no conceito de graça como dádiva, doação divina. O Deus que deseja nos perdoar e exige de nós a mesma atitude em favor do próximo. Ele deseja nos doar algo que precisamos, para que doemos algo que o próximo necessita. É algo ainda maior que um favor. Por quê? Porque favor pode ser uma simples troca de gentileza. Aqui é doação completa, dádiva sem pedir de volta, pois como seria possível trocarmos algo pelo sacrifício que foi feito na cruz em nosso lugar? O perdão gracioso de Deus é transformação do ser humano, pois por ele somos tratados como pessoas e não como objetos. Fomos criados por Deus não para uma vida de pecado, mas sim para uma vida que glorifique e proclame a sua infinita misericórdia, pois Deus nos alcançou através da sua maravilhosa graça. Irmãos e irmãs, somente quem viveu a experiência da transformação interna é que consegue falar com autoridade do grande amor de Deus que decidiu nos perdoar.
Essa atitude perdoadora do Filho de Deus está disposta a modificar situações diante das piores estatísticas sociais em que vivemos. Somos um país onde todas as faixas etárias sofrem as mais diversas causas, vivendo as clausuras da vida. As estatísticas estão aí para comprovar. Deus nos ama e pela sua graça nos perdoa. Quem não sofre com o peso do pecado e o reconhece, não consegue entender a grandeza desse amor e dele experimentá-lo, porque também quem não perdoa não será perdoado por Deus. Não estamos diante de uma doutrina fácil, se é que existem doutrinas fáceis. Estamos sim falando de um imperativo divino. Não há negociação, visto que Deus doou seu Filho em nosso lugar. O perdão genuíno transforma vidas, restaura relacionamentos, faz com que homens e mulheres, pais e filhos, irmãos e irmãs, voltem a se abraçar e se beijar, renovando a esperança que somente Cristo nos dá. A igreja precisa aprender a linguagem do perdão, o vocabulário do perdão, e, enfim, a prática do perdão. Somos humanos e pecadores, porém, Deus mesmo deseja que pratiquemos o perdão como demonstração de amor e cuidado para com o nosso próximo. É preciso reconhecer que muitas vezes nossas palavras, gestos e atitudes criam abismos em nossos relacionamentos, pois distanciamos-nos da prática do perdão. Nosso crescimento espiritual, o crescimento e o desenvolvimento dos ministérios, o crescimento da igreja, tudo inevitavelmente percorre o caminho do perdão. Uma igreja perdoadora é uma igreja leve, dinâmica, atualizada com o seu tempo e, acima de tudo, uma igreja feliz. Há algum tempo, li a história de um rapaz que se rebelou contra seus pais no início da sua adolescência. Saiu de casa, ofendeu, magoou profundamente aqueles que o amavam. Passaram-se anos sem que seus pais recebessem qualquer notícia daquele filho. Talvez tenham morrido, pensavam eles. Muito tempo depois, o pai recebe uma carta. Para sua surpresa, o remetente era seu filho. No misto de sentimentos, leu atentamente aquela carta que dizia: Pai e mãe, hoje tenho consciência de que magoei vocês. Preciso de seu perdão. Preciso voltar para casa. Se vocês ainda acharem que posso voltar, peço apenas uma coisa: pendure uma toalha branca no quintal. Quando o trem passar, saberei a resposta. O trem se aproximava da cidade e o jovem sabia que poderia avistar da janela do vagão a toalha. Ele dizia em seu coração: se não houver toalha branca no quintal, nem descerei do trem. Saberei que não tenho mais lugar na casa dos meus pais. Ele avistou a casa, com os olhos marejados e um choro que não queria se conter. Ele pôde contemplar uma cena jamais vista. No quintal da casa não havia uma toalha. Havia sim inúmeros lençóis por todos os lados, nas janelas, nas árvores, no telhado e na varanda, seus pais acenando imensamente um grande pedaço de tecido branco. Desceu do trem e, correndo, abraçou-os em meio àquela profunda emoção. Ele ainda pôde ouvir amorosamente o seu pai falar: filho querido, todos os dias esperávamos a sua volta. O perdão renova a vida em família, pois sem perdão não há comunhão.
porque a falta de perdão adoece, matando sonhos, projetos e perspectivas. O perdão traz cura para a alma e para o corpo, assim como na história de José. Talvez o tempo tenha feito acumular um imenso depósito de mágoas, ressentimentos e dores, que precisam ser arrancadas na força do Espírito. Nunca é tarde demais para que isso aconteça, pois Deus é o autor do perdão. Que a história de José nos inspire a chorar, um no ombro do outro, perdoando-nos mutuamente. Que possamos colocar lenços, toalhas e lençóis brancos em nossas janelas, que digam aos nossos esposos e esposas, filhos e pais, irmãos e irmãs: venham, aqui há perdão, aqui há amor, aqui é o seu lugar. Deus tomou atitude em nosso favor. Somos perdoados pela graça de Deus. Portanto, que a Igreja de Cristo possa assim também agir. A Igreja de Cristo existe para proclamar o perdão de Deus. Que assim Deus nos ajude e nos ilumine. Amém.